boa tarde. Como a Graça representou, de uma pesquisa de pós-doutorado que eu estou desenvolvendo na PUC São Paulo, sob a orientação da professora Alda Junqueira Marim. O recorte que eu trago para a gente discutir um pouco aqui hoje, então tem esse título, né, Função Social da Escola, Trabalho Docente, a Escola como Espaço de Moralização de Alunos de Escolas Públicas. Eu gostaria de começar ressaltando que esse meu pós-doutorado, ele vem na sequência do meu doutorado, né, que são orientações que partem e se apresentam desde o meu doutorado, que eu tenho, então, investigado o trabalho docente, né? No doutorado, o título do meu doutorado é Professor de Séries Iniciais, Ensino Fundamental em Escolas Públicas, Estaduais de São Paulo, Posições Sociais e Condições de Vida e Trabalho. Então, nessa pesquisa, eu tive por objetivos verificar o exercício da função docente, o que o exercício da função docente exige e proporciona aos professores, o sentido das práticas, né? E também como eles se veem e são vistos socialmente. Enfim. Tentando captar, são pesquisas qualitativas, né? Desde o doutorado, então a partir de entrevistas, então a partir do ponto de vista dos professores, a forma como eles compreendem as suas práticas, seus juízos classificatórios, como que eles se expressam, né, nessas práticas e tentando captar facetas do hábito docente, né, assim, então, de crenças, disposições para a ação. No doutorado, eu fiz uma flexão bastante forte para a questão da origem social dos professores e tentando entender, então, esses aspectos, aspectos desse hábitos de origem, né, que vão ao encontro de questões referidas ao exercício da docência. Então, discutindo também, então sempre assim, relacionando essas discussões com pertença de classe, pensando na origem social e também no posicionamento de classe ao exercer a docência. Né? E com o referencial teórico já no doutorado, então, com Pierre Bourdieu. Depois, 2014, 2015, eu desenvolvi uma pesquisa com financiamento do CNPq, que me pareceu relevante tentar compreender mais, né? A questão das condições de trabalho dos professores, né? Entendendo que essas práticas efetivadas na escola, sim, acho que também é importante dizer que numa perspectiva de compreender questões relacionadas à exclusão e à desigualdade na escola, né? Então, por isso, inclusive, esse foco na escola pública, quer dizer, como as práticas dos professores podem ou não estar favorecendo processos de exclusão na escola. De todo modo, me pareceu relevante, então, ampliar uma compreensão sobre a questão das condições de trabalho, e aí já trabalhando na Unifesp, no campus Guarulhos, nós temos um termo de cooperação com a prefeitura, então eu sigo com os professores do Fundamental 1, até porque trabalho no curso de pedagogia e formo professores para atuar, né, no ensino fundamental 1, mas então centrando minhas pesquisas em Guarulhos, minha pesquisa em Guarulhos, porque para nós é importante conhecer melhor enfim, o município, né, aqui são os professores do município. Então, fiz de novo, né, uma pesquisa qualitativa, com entrevistas com os professores, por meio de entrevistas e também questionários, além de uma observação estruturada das escolas. E aí acho que é importante dizer que eu também tive acesso a um banco de dados institucional, mas num grupo coordenado por um professor das Ciências Sociais, que fez um trabalho de pesquisa quantitativa no município para entender também as condições de trabalho e a questão de pertença de classe dos professores. E nós trabalhamos juntos, a elaboração do questionário que foi aplicado, enfim. Então, eu tive acesso a esse banco que me permitiu uma visão ampliada do município, né? Então, acho que compôs com
com a pesquisa qualitativa. Bom, e no pós-doutorado, meu interesse é entender, então seguir, né, nessa compreensão do trabalho do professor, mas então com um foco para a questão da gestão, né? Então, ampliando as entrevistas, até esse momento fiz entrevistas apenas com os professores, o recorte que eu trago aqui, mas a intenção é também entrevistar gestores, a equipe de gestão na escola e a equipe de supervisão, para entender um pouco essa questão, então, da indução de políticas públicas nas escolas, né? Essa questão, então, das políticas apareceu como uma coisa importante, né, para me atentar e para assim, contribuir com a construção do objeto. Eu passei a fazer parte também de um grupo interinstitucional de pesquisa sobre a produção em políticas públicas, né, em tese de dissertações, e aí me foquei então nas políticas sobre formação e trabalho docente. Quer dizer, é um esforço que eu venho fazendo de ampliar a minha compreensão sobre o meu objeto, né, de estudo. Bom, sigo com o referencial teórico, né, de Pierre Bourdieu, conceitos que são importantes para mim, de espaço social, hábitos do campo, né? Para entender essa questão de uma configuração de um hábito docente, agora então mais atenta a questões da escola, portanto, e do campo educacional, não tanto como o ensino doutorado, né, voltada muito para questões de um hábito de origem, né, familiar, digamos assim. Então, me pareceu importante lançar a mão também do conceito de forma escolar, entender que esse hábito ele se conforma nas relações com o campo educacional e nas relações com a escola como instituição social, que, portanto, tem modos de configuração do espaço, do tempo. Então, o conceito de cultura escolar também tem me ajudado, né, nessa discussão. E o Rimeno Sacristã com o conceito de prática pedagógica, né? Então, eu entendo esse hábito docente como referido à escola, né, e às suas pautas de funcionamento, ao campo educacional, e acho que aí tem uma discussão sobre valores, né, implicados no trabalho docente e que se referem à função social da escola, né, até como um dever ser do magistério, enfim, estou chamando de valores práticos do magistério, as condições objetivas de trabalho, portanto, esse esforço que temos feito de compreender os professores em Guarulhos, inclusive, esqueci de dizer, com parceria com 2 outros professores da casa, nós também analisamos o plano de carreira dos professores, enfim, compor o maior número de dados possível para entender esse universo, né? Então, estou entendendo que esse hábito é incorporado em processos na socialização profissional, né? Se expressa, e ao mesmo tempo que ele se expressa nas práticas, ele molda essas práticas e os juízos classificatórios dos professores. Quer dizer, se trata de entender a escola e o exercício docente, e então, como eu disse, com atenção aí a esse contexto neoliberal e as políticas que estão chegando nas escolas. Até por isso, então, essa é a minha intenção, né, está no projeto de pós-doutorado, de também entrevistar e compreender como que os gestores estão entendendo, né, o seu trabalho na indução ou não de políticas, né, enfim, e a própria supervisão. Outros autores, né, sobre a questão do exercício docente que tem me ajudado nessas discussões é o Contreiras, o trabalho dele sobre autonomia de professores, então entendendo a autonomia docente como um componente importante do julgamento profissional docente, mas uma autonomia referida, que deveria ser referida a um debate coletivo, né, não a uma autonomia no sentido de autonomia individual, né, mas pautada por valores educacionais e por um debate social, digamos assim, sobre a função da escolarização. E o Tardif e o Essar, né, essa ideia da docência como um trabalho que se dá nas interações, né, humanas, e também os estudos da Elsie Rockwell, da Ruth Mercado,
ela se debruça, né, em estudos antropológicos sobre a realidade escolar para entender um pouco toda essa trama, né, que envolve o trabalho docente. E acho que aí então, para explicitar um pouco desse esforço todo de apreensão do objeto, também compus um outro projeto de pesquisa centrado na PUC, coordenado pela professora Alda, de analisar a produção acadêmica na área da didática. Então eu me foquei na análise dos trabalhos sobre as práticas pedagógicas, né? Então a ideia é entender o que é específico à docência, e aqui, né, no que eu estou apresentando para vocês especificamente, o que é específico à docência no sentido de como o professor a compreende e executa, né, e como isso pode ter ou não relação com processos de exclusão na escola. Bom, aqui mais especificamente que eu trago para a discussão hoje, né, o objetivo dos dados que eu trago ainda sem muita análise, né, sem adensar as análises, mas primeiras impressões, e por isso mesmo a ideia é discutir com vocês, né? Mas então o objetivo é compreender a concepção dos docentes sobre o seu trabalho, o que valorizam na condução de suas ações, para captar facetas da função social da escola, então especificamente no que diz respeito a alunos de escolas públicas, e aí então ir ampliando essa compreensão sobre um hábito docente. A partir de coleta de dados, então, nesse momento, com professores, né? A partir de entrevistas. Acho que, então, aí a gente consegue pensar em relações com essa discussão de mérito, desigualdade e diferença, porque nesse julgamento profissional dos professores, enfim, ele compõe, né, as suas práticas, digamos assim, e então a gente pode pensar que diz respeito a uma avaliação difusa sobre os alunos, né? Não é uma avaliação explícita, mas uma avaliação difusa. Vou correr um pouquinho, acho que eu já falei essas questões, né? A autonomia, acho que já diz, né, essa ideia da autonomia, que ela se estabelece numa relação reflexiva, né, entre a prática cotidiana e as finalidades educativas, enfim, porque o que eu persegui um pouco, fiz perguntas a eles, né, sobre essa questão da autonomia, e aí o que vem, acho que isso eu vou passar rapidamente porque eu tenho aqui de dados, porque aparece essa questão da autonomia, mas muito mais referida a valores individuais, né, e referidos à pertença de classe, e eu estou entendendo os professores como, no seu exercício, como pertencentes às camadas médias, né, às classes médias. Então aqui, acho que só para destacar o que aparece, também perguntei a eles, né, o que eles vislumbram, o que para eles é mais difícil em termos de condições de trabalho, porque eu acho que o que o professor faz ou não faz na escola tem uma relação muito grande com a questão das relações, as suas condições de trabalho, evidente, né? E aí, para eles o espaço físico é até adequado, enfim, eles não têm grandes problemas em relação à infraestrutura, ou enfim, minimamente adequado. Depois a gente posso falar mais disso, a gente tem, também coletamos esses dados na pesquisa quantitativa, mas eu queria chegar nisso, né, a questão que é mais central em termos de dificuldade no cotidiano, a questão do número de alunos por sala. Em Guarulhos são 35 alunos no ensino fundamental 1, né? Somando-se a isso os alunos de inclusão, tem uma política muito forte no município com a questão da inclusão, que é bastante interessante, mas, no entanto, no que diz respeito ao apoio aos professores, né, para essas ações, elas não se efetivam, né? Então, primeiro eles dizem, não somos contra a inclusão, mas é muito difícil, em 30 alunos, mais 5 de inclusão, o que é que a gente faz? Como é que a gente alfabetiza? Eles correm dos primeiros anos porque não querem enfrentar a alfabetização nessas condições, né? Então, eu fui colocando algumas falas, mas, desculpa, né, eu vou correr um pouco, porque o tempo aqui já está escrito. Aí dá para dar uma olhadinha, porque o meu interesse era que vocês me ajudem na interpretação do que está vindo em termos das falas dos professores, né, nas entrevistas. Então, eu acho que é importante essa questão de que eles se sentem sobrecarregados. Perguntei sobre a questão da gestão, então é recorrente, né, eu trago de um ou outro professor que eu escolhi, é recorrente essa ideia de que a gestão democrática ela também não se realiza na escola. Eles valorizam o trabalho coletivo, né? Quando, em alguns
muitos momentos ele ocorre, eles valorizam, mas no fundo não sentem muito mais imposição do que um compartilhar de decisões. Tem a questão da rotatividade dos professores, que dificulta esse trabalho coletivo. Estou dizendo que a autonomia deve ser partilhada, né? Essas questões são importantes. Né? Eles não têm, também em Guarulhos eles escolhem a escola a partir da pontuação, então eles levam em média 5 anos para se estabelecer numa escola que seja do desejo deles, e além de que isso já é um estresse muito grande a todo início de ano, porque o município de Guarulhos é enorme. Para quem não é daqui, desculpa, né? Guarulhos é um município da região metropolitana de São Paulo. E então eles ficam numa angústia, não sabem onde vão conseguir trabalhar, enfim, é difícil compor uma equipe de trabalho mais permanente nas escolas. Sentem muito fortemente essa questão do controle sobre o currículo e da responsabilização pelos resultados. Guarulhos não tem um sistema de avaliação municipal, né, mas está submetido, portanto, ao Sistema Nacional de Avaliação. Mas, de todo modo, eles sentem essa responsabilização pelos resultados. Né? As escolas, elas são identificadas, né? A que foi melhor, a que foi pior, no IDEB, enfim. Então, acho que essa ponderação dessa professora é bastante interessante, né? Vou correr. Acho que apareceu, quando eu pergunto para eles o que mais dá mais satisfação, o que é mais central no trabalho docente, eles chamam a atenção para a questão do ensino, né, de conteúdos, e que é bastante interessante. Eles têm uma preocupação muito grande com as crianças e com o ensino das crianças, enfim, né? Então isso aparece, né, essa questão do desenvolvimento, quando eles percebem que eles avançaram, a questão da alfabetização, enfim, né? Né, acho que essa função social do professor é imprescindível, enfim. Agora, o que me chama a atenção, por isso que eu estou correndo um pouquinho, bom, nem sempre conseguem, né? E isso gera muita angústia, né? Nessas condições todas de trabalho, que um pouco trouxe algumas questões, né? Eles percebem que não vão dar conta, isso gera muita ansiedade, né? Então você lida com muitos medos. Eu achava que não era uma pessoa ansiosa, mas eu vi que eu sou uma pessoa ansiosa, quero ver meus alunos avançarem, quero que eles aprendam, que eles se desenvolvam, fico preocupada, tem que cair a ficha que eu não vou conseguir com todos. Né? Agora, o que apareceu, né, que é inclusive o título da minha apresentação, apareceu como muito forte a questão da formação moral, que é um componente, sem dúvida, do trabalho do professor, mas o que aparece é essa questão da formação moral pautada por valores individuais e valores referidos à pertença de classe, então referidos à meritocracia, né? Ou não só isso, mas assim, a ter um bom comportamento, a aprender questões sobre religião, então voltadas a questões civilizatórias, mas sempre a partir de valores individuais. Quer dizer, não existe um debate sobre isso, né? Até porque eles nem têm momentos coletivos na escola, enfim. Eu acho que o que mais me instiga nessa mostrar para as crianças que existem muitos rumos na vida, que elas podem tomar, enfim, para dar uma ideia, né, por onde passa essa questão. Agora, junto com isso vem então a questão dos julgamentos, né? Eles julgam, isso também em tantos outros estudos aparecem, né? Eles julgam as crianças e julgam as suas famílias. Então a criança que é desinteressada, ou a família que é desorganizada. Eu vou passar, infelizmente, meio rapidinho também por aí, porque eu quero chegar numa outra. Então, essa questão das famílias, a falta de compromisso, de comprometimento, enfim, acho que não tem até grandes novidades, mas eu acho que me chamou muita atenção esse aspecto que apareceu na fala de mais de uma das professoras, eu trago um aqui como emblemática, né, que é onde elas sentem que elas têm espaço de autonomia. Né? Então, assim, onde você tem autonomia? Tem autonomia no aspecto de moralização das crianças. Né? Quer dizer, ali eu posso, vou ler, e aí, acho que já estou estourando, né, Graça? Eu acho que esgotou, mas como você estava terminando. Tá. Eu acho que eu gosto dessa liberdade, por mais que a gente tenha o conteúdo, por mais que a gente tenha os programas. Na prefeitura tem o programa educacional dela, o Estado também, mas você tem uma liberdade, você é livre para falar, você é um pensador, você fala o que você acha, você pensa onde você acha que é importante que o aluno desperte, onde você quer, a consciência que você quer. Tem professor que reza quando entra na sala,
aquele que se mantém ele mesmo, mais distante do aluno. Então, por mais que a gente tenha um planejamento para seguir, quem dá as cartas e quem faz as coisas é o professor. Eu gosto disso, desse espaço onde eu posso me expressar, dar a minha opinião. Então, tem um misto aí de... Mas acho que aparece isso que eu estou querendo ressaltar, que é o espaço que ele tem para fazer o que ele acha, né, que ele deve fazer no que diz respeito ao controle comportamental das crianças, né? E principalmente nas escolas públicas. Aí é uma fala longa, vou pular para respeitar os colegas, mas assim, aparece isso que eu disse, né, fortemente, essa ideia de que na escola pública esse trabalho é mais importante e também há mais espaço para se fazer isso. Assim, se eu fizer isso na escola privada, os pais inclusive vão ficar bravos, enfim, né, se eu disser, ficar ensinando muito comportamento para a criança. Acho que para mim aparece aí uma questão, então, na contradição, né, um pouco, porque ao mesmo tempo eles valorizam muito o trabalho em grupo, são movidos por ideais, têm senso de responsabilidade sobre o seu trabalho, mas ao mesmo tempo essas ideias, elas como eu disse já no início, né, elas se pautam por valores e princípios individuais, né, não são valores e princípios debatidos coletivamente, no sentido de da própria função e responsabilidade social do trabalho docente e da escola. Acho que é isso, gente. Depois fica mais para a gente conversar no debate, senão eu avanço muito no meu tempo. Obrigada. Obrigada a você.